Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma lição que queremos estudar. Hoje trata-se da 9ª lição do nosso trimestre, que tem como título O Mistério da Unidade Revelada. O texto áureo da nossa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Graças a Deus por essa lição maravilhosa, queremos estudar. Uma lição que trata de um assunto muito pertinente aos nossos dias, revelando o mistério de Deus aos gentios. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E antes de fazermos a leitura, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido, pela oportunidade que temos de estudarmos mais uma lição e apresentar a Deus as famílias, as nossas famílias, os nossos vizinhos, amigos, para que o Senhor possa estender as suas mãos misericordiosas sobre nossas vidas e possa nos dar livramento. Vamos orar ao Senhor. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e converse com o Senhor nesse momento. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos em nossas vidas, pela oportunidade que tem nos dado de mais uma vez estarmos reunidos em torno da tua palavra para aprendermos acerca da tua vontade sobre nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando as nossas famílias, nossos vizinhos, amigos. Abençoa, Senhor, o nosso país, os governantes, para que, Senhor, tudo concorra para a glória do teu santo e eterno nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta lição, cuja leitura bíblica está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13, que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi feito este mistério, manifestado pela revelação, como acima, a pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Graças a Deus por esta leitura maravilhosa, onde Paulo procura trazer-nos a compreensão da vontade de Deus sobre a vida dos gentios. O objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e os apóstolos. Os objetivos específicos da nossa lição são explicar o mistério oculto que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a saber, Jesus Cristo. O segundo objetivo específico da nossa lição é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. E o último objetivo específico é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado
em tempo oportuno. Graças a Deus por tudo. E a nossa lição está dividida, como sempre, em 3 blocos. O primeiro bloco da nossa lição fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia, ela tem um conceito de mistério que significa, nesse contexto da Bíblia, segredo ou doutrina secreta, ou seja, algo que estava guardado, bendito seja o nome do Senhor, e no tempo oportuno foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, nós entendemos que este mistério oculto indicava uma verdade divina, que passou a ser conhecida, como está escrito no capítulo 3, versículo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E não se refere a algo, digamos assim, místico, mas se refere a algo que estava guardado para que no tempo oportuno fosse revelado. Então, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Na segunda abordagem desse primeiro bloco, nós vemos o conhecimento do mistério. Então, o comentarista disse que o mistério esteve oculto desde outras gerações e por foco, ou com o objetivo de ser revelado no momento certo, no momento oportuno. Então, nós observamos que esse mistério que estava encoberto, que estava oculto, aguardava a ação de Jesus Cristo no processo de salvação do homem. Então, nós observamos que na antiga aliança, os profetas, os patriarcas, eles não tomaram conhecimento acerca desse mistério, porque não estava dentro da vontade de Deus que eles tivessem a compreensão desse mistério. E na terceira abordagem desse ponto, que fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos, eles tinham conhecimento das bênçãos reveladas com a vinda de Jesus para os gentios, mas eles não tinham compreensão da dimensão dessas bênçãos como elas iriam se manifestar na vida dos gentios. E, de certa forma, os profetas, eles não sabiam como isso iria acontecer e como Deus iria fazer algo novo. Então, nós observamos que o plano estabelecido por Deus para a igreja, ele foi um plano que, ao passar dos séculos, ele começou sendo revelado, mas a compreensão plena desse plano, a dimensão desse plano de Deus, que para muitos profetas e escritores do Antigo Testamento, eles acreditavam que o plano de Deus estava restrito apenas aos judeus. Mas Paulo agora, porque Paulo ele era um judeu, ele tinha uma dupla nacionalidade, mas ele era judeu, e ele começa a receber o entendimento, o Espírito Santo de Deus começa a abrir a mente de Paulo para a compreensão da vontade soberana de Deus, incluindo os gentios nesse plano maravilhoso. Então Deus escolhe, de certa forma, Paulo, para que ele possa agora fazer o perfeito desdobramento, a perfeita compreensão das promessas que Deus havia feito aos antigos profetas, e os escritores antigos, eles haviam escrito nos textos bíblicos, e agora Paulo tem a oportunidade de revelar a plena vontade de Deus. Então, nesse primeiro bloco da nossa lição, nós entendemos que o mistério da Igreja de Cristo é formado pela união entre judeus e gentios, que até então estava oculto, até para os próprios judeus, até para os próprios profetas. Mas por meio da explanação soberana da vontade de Deus, agora Paulo começa a explicar aos cristãos, judeus ou gentios, acerca do plano de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós observamos agora no segundo bloco da nossa lição, que tem como tema o mistério revelado no Novo Testamento.
Então, nós temos a divisão da Bíblia, né? Que nós chamamos Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos as promessas, os profetas falando acerca do Messias, falando acerca da salvação, falando acerca da redenção, falando acerca da remissão. E no contexto judaico, esse plano de Deus se resumia apenas para os judeus. Mas agora, Deus começa a mostrar que o plano dele não é apenas para os judeus, mas sim para toda a humanidade. E nesse ponto nós vemos que o plano divino oculto quanto à igreja é a ênfase paulina do mistério revelado. Então o apóstolo Paulo agora, ele começa a enfatizar esse mistério. Ele começa a enfatizar essa verdade que agora começa a ser revelada, a ser explicada no seio da igreja, para que as pessoas pudessem realmente compreender qual era o pleno propósito de Deus para com os seus. Então, o apóstolo Paulo faz a abertura deste capítulo, o terceiro capítulo da carta aos Efésios, destacando a sua condição de prisioneiro, destacando a sua vocação e destacando também a sua função de revelar esse mistério para os irmãos, quer judeus ou quer gentios. Então, o mistério oculto agora é revelado e a igreja começa a ter compreensão de como Deus idealizou esse plano maravilhoso que prossegue após a obra redentora de Jesus. Então, muitos acreditavam, né, que com a morte de Jesus acabaria tudo. Não. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós agora temos a continuação, porque Cristo, ao morrer, ele cumpre o propósito de Deus. E ele cumprindo o propósito de Deus, a sua morte, a sua ressurreição, e agora a igreja segue, começa a trilhar dentro do projeto de Deus, que é o projeto da salvação. E assim Deus cria, com a morte de Jesus e com a igreja, uma nova humanidade, onde essa nova humanidade concilia gentios e judeus numa mesma família. Então, a comunicação dessas verdades aos apóstolos e aos crentes era um dos propósitos finais de Paulo, para que as pessoas pudessem compreender que agora não havia mais aquele muro de separação entre judeus e gentios. Nós observamos que quando há ausência, eu penso bem que o Espírito Santo, dentro da construção que nós temos, que a igreja é uma construção espiritual formada por várias pessoas de várias raças, de várias ideologias, e ali elas se convergem e entram dentro dessa estrutura chamada igreja. E nós, assim, nessa estrutura somos blocos, e esses blocos juntos, eles não conseguem dar a resistência necessária que a igreja precisa. Mas aí temos o Espírito Santo trazendo a compreensão da palavra, trazendo a revelação de Deus para o nosso entendimento, e o Espírito Santo é que faz a liga, fazendo com que esses blocos, que somos nós, estruturados, formamos assim a casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Paulo é aquele que traz a mensagem, Paulo é aquele que traz o entendimento, Paulo é aquele que faz a exegese da vontade de Deus para que a gente possa compreender o que Deus realmente quer, mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de fazer a multiplicação, dado que a vontade de Deus é que nós sejamos todos em um corpo só. Independente da cor, independente da fachada, nós pertencemos a uma só estrutura espiritual que é a Igreja de Cristo Jesus. E nisto revela-se a multiforme sabedoria de Deus, tornando todos nós coparticipantes do reino em Cristo Jesus. Então, a igreja do Senhor,
é a agência divina que divulga, que propaga, que anuncia esse mistério a todos os homens. Se você olhar ao seu redor, você não vai ver nenhuma instituição fazendo o trabalho que a igreja faz. A igreja, ela é a única instituição que se preocupa com o espírito do homem. Nós temos as instituições que estão preocupadas com o corpo, a exemplo disso, as clínicas, os hospitais, os centros de reabilitação, eles estão preocupados com o corpo do homem. Nós temos até pessoas que estão preocupadas com a alma, que são os psicólogos de modo geral, mas a única instituição que está preocupada com o espírito do homem é a igreja. E a única instituição que tem a obrigação, o dever de disseminar este conhecimento acerca de Deus e da relação de Deus com o homem é a igreja. E Paulo abre-nos o entendimento acerca dessas verdades quando ele escreve essa carta aos Efésios. Então ele encerra esse segundo bloco falando sobre a possibilidade de, em Cristo Jesus, sermos um povo só, sem distinção de pessoa, sem distinção de etnia, sem distinção de classe social, mas todos nós inseridos e ajustados, como vimos na lição passada, num só corpo, a saber, Cristo Jesus. Então, todos nós somos participantes da mesma promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós observamos que, em síntese, o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Glórias a Deus por isso. Então, nós observamos que a igreja que está aqui no Brasil não é diferente da igreja que está na Colômbia, no Equador, que está nos Estados Unidos, que está na China, que está no Japão. Somos a mesma igreja. Quando fazemos uma análise da estrutura da igreja, observamos que somos a mesma igreja. Apenas falamos idiomas diferentes, temos costumes diferentes, mas doutrinariamente estamos inseridos no mesmo corpo. Bendito seja o nome do Senhor. E no último bloco da nossa lição, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Então Deus não fez nada de repente. Deus não foi surpreendido pelo pecado do Éden. Algumas pessoas têm uma visão e acham que o pecado do Éden foi um acidente que não estava dentro dos planos de Deus. Se nós assim pensarmos, nós vamos entender que Deus não é onisciente. Mas, dentro do plano de Deus, tudo o que aconteceu conforme a sua vontade. Então, o que aconteceu no Éden não surpreendeu a Deus. Então, desde a eternidade, o Senhor, ele pré-estabeleceu um plano a ser executado na plenitude dos tempos. Nós não estamos sendo fruto de um acaso ou, digamos assim, de um deslize que Deus esqueceu alguma coisa. Não. O plano de Deus está sendo plenamente executado ao longo dos séculos e tudo isto está dentro da vontade soberana de Deus. Então, nessa abordagem, Deus ele mostra as riquezas insondáveis de Cristo. Porque o que isso quer dizer? As riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, as riquezas que Cristo proporciona. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Co-herdeiros de quê? Das riquezas insondáveis de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele diz que é como se Deus estivesse preparando as riquezas eternas, a glória eterna, para um povo específico. A saber, a igreja do Senhor. Que a igreja se intitula noiva do Cordeiro. Então, todas as riquezas foram assim insondáveis, são insondáveis, mas todas as riquezas estão preparadas para a igreja. Então, isso se refere às maravilhas da providência de Deus,
na vida e no entendimento da humanidade. Então, o apóstolo Paulo, ele compartilha com os povos judeus, gentios, que estão em Éfeso, que estavam nas outras igrejas da Ásia. O apóstolo Paulo compartilha esta riqueza divina, essa imensurável graça, essas boas novas, trazendo para a igreja uma era diferenciada, uma era de glória, uma era de que nós estamos dentro do plano sublime de Deus para a execução da sua vontade sobre a nossa vida. Então, a mensagem que agora Paulo anuncia, ela está imbuída, está incumbida de trazer o entendimento acerca dessa verdade soberana, que é a vontade de Deus para a igreja, que é a vontade de Deus para os judeus, que é a vontade de Deus para os gentios, que é a vontade de Deus para você também. Porque nós não estamos aquém da vontade de Deus, nós estamos dentro da vontade de Deus. Se tudo o que está acontecendo hoje, que muitas vezes algumas pessoas podem até dizer assim, mas irmão, está acontecendo tanta coisa, será que será? Não, não existe dúvidas quanto a isso. Nós estamos no plano de Deus, porque o plano de Deus para nós, para a igreja, não é apenas para este mundo, não é apenas para esse momento da humanidade. Então, o plano de Deus para nós é um plano que, transitoriamente, nós estamos desfrutando dessa infinita graça, tendo conhecimento acerca da vontade soberana de Deus, mas o nosso momento neste plano humano é um momento que é passageiro. Por quê? Porque Deus, Ele está nos preparando para a eternidade, para vivermos eternamente com Ele. O grande problema de hoje em dia, de algumas heresias que entram na igreja e entram dentro dos conceitos, é que nós esquecemos o propósito final, o propósito eterno de Deus para nós. Deus tem um propósito para a igreja. Deus tem um propósito para o seu povo. E o apóstolo Paulo, ele busca aqui, quando ele faz essa abordagem aos Efésios, reviver a compreensão do plano de Deus dentro de uma ótica diferente. Porque até então, os judeus tinham uma percepção do plano de Deus, uma percepção, por sinal, muito restrita. Porque lá no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 3, ele diz que Deus amou o mundo todo, não somente o povo judeu. Então, o apóstolo João, quando escreve, quando está escrito lá no seu livro, como está escrito no seu livro, ele procura nos trazer a compreensão de que o plano de Deus não é, me entenda, não é um plano medíocre, não é um plano mediano, não era um plano apenas para judeus, mas era um plano para toda a humanidade. E cabia ao apóstolo Paulo trazer essa compreensão para os irmãos que estavam lá em Éfeso. E quando nós analisamos essa abordagem de Paulo, nós nos preocupamos muito porque algumas pessoas acreditam que Deus continua com esse propósito, como os judeus tinham, uma visão, digamos assim, distorcida do plano de Deus, achando que Deus só tem um plano para a sua igreja, para a sua denominação. Quando eu falo a sua igreja, especificamente uma denominação. E esquece que o plano de Deus, ele age dentro da multiforme graça de Deus. E essa multiforme de graça de Deus abrange a todos que aceitam o nome de Jesus Cristo como Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Independente do costume que essa igreja adota, Deus aceita todos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque o que salva o homem, o que nos proporciona a salvação, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada mais do que este sacrifício. Foi o preço pago pelo resgate da minha alma e o resgate da sua alma. Então o apóstolo Paulo procura trazer esse entendimento aos irmãos que estavam lá na igreja de Éfeso. Que eles tinham que entender que, independente do seu nascimento, se nasceu judeu ou se nasceu gentil, eles desfrutavam da mesma misericórdia, da mesma graça, das mesmas riquezas que Deus havia preparado para a sua igreja, o seu povo. Então,
O plano da salvação que abrange a igreja era o mistério revelado, que esteve sempre de acordo com os propósitos de Deus. O plano da salvação sempre esteve de acordo com os propósitos de Deus. Não foi algo que Deus mudou, né? No Antigo Testamento, Deus pensava de um jeito. No Novo, é como muitas pessoas assim acham. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus que pune, é um Deus que... E o Deus do Novo Testamento agora, não, a misericórdia de Deus. Porque Deus não muda. A misericórdia de Deus está desde o nascimento do homem, desde que o homem surgiu, desde que ele criou o homem, desde que o homem pecou no Éden, a misericórdia de Deus continua a mesma, ela não muda, o amor de Deus não muda, e ele continua o mesmo. Então, o plano divinamente estabelecido, antes da fundação do mundo, ele já era composto pela justiça de Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, é o cumprimento da justiça de Deus por meio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Cristo, ele assim foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo pelo Pai da eternidade como o nosso Salvador e aquele que iria em si fazer a vontade de Deus e a justiça de Deus pela sua morte na cruz do Calvário. Então, nós compreendemos que o mistério da igreja, que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo determinado por Deus, revelou seu eterno propósito aos apóstolos e profetas, judeus e gentios, que os judeus e gentios estavam inseridos no mesmo ideal de Deus para a humanidade. E tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os propósitos de Deus, pré-estabelecidos pelo próprio Deus desde a eternidade. Então, meus amados irmãos, essa lição, ela nos traz a compreensão acerca da vontade de Deus em nossas vidas, como o plano da salvação, e também nos chama a atenção sobre o nosso propósito, que foi pré-estabelecido por Deus, que é levar essa mensagem de salvação, essa mensagem redentora a todas as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos continuar levando essa mensagem em tempo de adversidade, em tempo de luta, em tempo de provação, em tempo de bonança, porque o nosso Deus, ele continua com seu plano maravilhoso e nós estamos inseridos nesse plano. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos anunciando o plano maravilhoso do Senhor. Quando chegar o dia da volta do Senhor, que ele vier buscar a igreja, se nós estivermos vivos, iremos com ele. E se tivermos já dormido, porque o crente ele não morre, ele dorme, né? Se já tivermos dormido, Deus irá nos fazer ressuscitar para que nós possamos encontrar com ele nas nuvens do céu. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que vocês tenham uma boa semana, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Que o Senhor possa vos abençoar cada vez mais. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, pela oportunidade, para que o Senhor possa nos abençoar. Inclina a sua cabeça. E eu peço que você apresente alguém da sua família, algum conhecido, apresente a nossa nação, apresente os profissionais da saúde que estão nesta luta terrível contra esse vírus aí que tem causado um estrago gigantesco, não somente no nosso país, mas no mundo todo. Mas eu quero dizer a você, Deus está no controle de todas as coisas, certo? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tem nos dado, por essa oportunidade que tem nos concedido de estarmos mais uma vez, Senhor, falando acerca do teu amor soberano. Ó Senhor, que a tua palavra possa agir nos corações. Visita, Senhor, os lares, visita os hospitais, dá força, Senhor, e ânimo a esses profissionais da saúde que estão lutando contra este mal. Pai amado, Pai bendito, mas, Senhor, cremos que tu estás no controle de todas as coisas. Assim nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as divinas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.